Alegria de pobre dura pouco, né? Ah, que balde de água fria eu levei agora, pessoal. Puta que pariu. Oh. Bom dia, pessoal. Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Agora são 10 horas 6 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, agora são 10h06, já falei, né? Já explico por que horário, para quem não tá ligado nas redes sociais. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, pra quem me acompanha lá no Insta, viu que eu postei ontem de madrugada, ou hoje de madrugada, ou algumas horas atrás, uma reserva que eu aceitei para Gramado, a partir das 11 horas da manhã, do bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre, o qual eu estava saindo agora, 10h07, com 1 hora de antecedência. Ia passar no posto abastecer antes e me posicionar para pegar o passageiro. Ele cancelou. Já tinha visualizado a serra, já tinha visualizado a cidade de Gramado, faz muito tempo que eu não vou. Tava meio receoso fazer uma viagem longa com um passageiro que eu não sei se é mala ou não, mas enfim, isso faz parte do processo. Que decepção. Que frustração. Sabe quando tiram, não é tirar a bala da boca da criança, tira a bala, tira a roupa, tira o bico, tira tudo da boca da criança. Exatamente. Eu já tocou o aplicativo. Liguei, né? Porque eu tinha que ficar online até 10h30 da manhã. Liguei, era 10h04, antes de começar esse take. No que eu liguei, Uber reserva cancelada. Não consegui nem printar. Fiquei tão chateado que não consegui nem printar. Enfim, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Tô com 16 pila aqui da rua de baixo. E pra Venâncio Aires, bairro CB. E vamos lá, né? Pra mais um dia de calor em Porto Alegre desse jeito em janeiro. Vamos ver se eu consigo me animar a partir de agora, né? Vamos ver se eu consigo me animar. 250 pila na corrida. Tá marcando por Santa Maria do Herval, ou seja, vai fazer uma volta maior, porque a estrada de Santa Maria do Herval, ela é vicinal, então não é uma boa ir por lá. Eu andar no mínimo mais uns 30 km, ou seja, virar uns 300 pila essa corrida. Já tinha até quase engatilhado, na verdade, um retorno com... Aliás, surgiu uma oportunidade, mas eu não tinha confirmado ainda, de retornar com o passageiro para o aeroporto. O Enoene Borba me ofereceu. Escrito, um abraço pra ti, né? Inscrito aqui no canal. Esses becos aqui é foda, né? Tipo, só passa um, só vai um, só vem um. E ele tem preferência porque ele tava aqui em cima já, né? E tem que até mandar mensagem pro Enoene agora nisso aqui, na sequência, dizendo que não rolou. Enfim. Tá motivado, sabe? Fazer uma coisa diferente, fazer um conteúdo diferente pro canal, patati patatá. Mas vamos lá, bola pra cima, bola pra frente, né? Não podemos desistir. Lá tá a senhorinha já me esperando, eu nem vi o nome dela. 10:11, só pra contextualizar então, acho não, tenho certeza que eu não deixei claro o que aconteceu sobre o cancelamento, né? Na verdade eu não sei se o Pax cancelou, se o passageiro cancelou. Eu desconfio que sim, né? Alguém cancelou que não foi eu, isso é fato. O print tá lá no Instagram, eu revi ele 2 ou 3 vezes depois e dizia lá: você deve ficar online até as 10h30 da manhã. Ok, tudo, quanto a isso tudo certo. Era 10h04 quando eu liguei o aplicativo, quando comecei com vocês, o take anterior. E
apareceu ali Uber reserva cancelada porque você não atingiu os requisitos ou qualquer coisa parecida. Eu fiquei tão puto que já dispensei a mensagem de cara. Daí quando fui no menu oportunidade já não tinha mais nada. Eu pensei, será que era 10 horas e não 10 e meia? Porque eu tinha revisado isso 20 minutos antes, quando eu estava finalizando meu café, arrumando minhas coisas. Tava ali tudo bonitinho. Eu disse, então tá, vamos dar, vamos se vestir agora, vamos sair um pouquinho antes, vamos abastecer. De repente eu ainda faço uma corridinha curtinha em direção à Barra Medianeira, onde estou agora, na frente do cara, por sinal. Eu já chego nesse ponto. Daí tá, 10h04, liguei o aplicativo. E não sei se o passageiro desistiu da viagem, ele também pode cancelar, eu imagino, se eu poderia cancelar sem punição até 30 minutos antes, eu creio que ele também. Ou se foi Uber. Agora, requisito, eu não entendi essa questão do requisito, porque meu carro é Comfort, a viagem era Comfort. Meu carro é Comfort, né? Todo dia eu faço Comfort. Qual é o mais requisito que tem? Ah, não sei o horário do online, né? Não sei se tinha algum. Não li as entrelinhas ali, tem um monte de entrelinha, um monte de coisinha ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Puta que pariu. Já comentei aqui, eu só fiz uma vez essas reservas e me arrependi pelo tempo que o estagiário me deixou de castigo antes da viagem. A corrida era lá da Ponta Grossa para Zona Norte, deu R$68 ou R$58, uma coisa assim. Sei que valia a pena, porque eu estava lá. Quando eu recebi ela, apareceu para mim, era cerca de meio-dia, faz tempo isso. Era cerca de meio-dia e 15 por aí, e a viagem partia 1h da tarde. 58 pila para 68 pila, não é? Eu tava em Ipanema. Para a Zona Norte, tá, peguei, aceitei na hora ali, oportunidade, show de bola. Tá, agora faço mais uns 20, 30 pilinha aqui na Zona Sul. E depois faço aí, fecho 100 pila até as 2h da tarde, tá tudo certo. Não, do exato momento que eu aceitei a reserva, não veio mais nada. E daí quando deu ali faltando meia hora, eu acho, 20 minutos, não lembro, ele disse que eu tinha que iniciar a navegação e fui, bem bandado, com o rabinho entre as pernas. Nunca mais eu peguei reserva, nunca mais. Nem aceitei, nem cancelei, nunca mais peguei. Nunca mais aceitei, na verdade, elas nem todos os dias aparecem. Atualmente todos os dias aparecem para buscar na Dell e levar para algum lugar. Só que nunca é levar para Porto Alegre, eu tô sempre em Porto Alegre. E, enfim, né? Então é a segunda vez na história que eu não tenho experiência com essa ferramenta, na verdade. Não sei o que pode ter acontecido, a não ser o fato do estagiário ter cancelado ou o passageiro ter cancelado. Eu fiz a minha parte, o carro está cheiroso, está disposto, eu também. Só não abasteci ainda, agora não precisa. Eu tenho gasolina para rodar mais 150 km no mínimo, talvez nem precise colocar hoje. Mas vou colocar como de praxe para sobrar para amanhã e assim vai. Mas eu iria abastecer para pegar a estrada, sem dúvida, até porque eu acho que a gasolina lá em Gramado deve estar mais cara. Só acho. Enfim, agora eu tô aqui então. Daí o que aconteceu? Peguei uma primeira viagem, aquela do Bequinho que eu mostrei pra vocês, pra levar pra Cidade Baixa, 2 Oceanias bem queridas por sinal. E daí quando eu tô passando aqui embaixo na Teresópolis, nessa parte nova aqui, olhei pra esquerda assim, olha aqui, ó, a rua da minha viagem aqui em cima. Aqui eu tô na rua, é uma travessa aqui da Clemente Pinto, rua Sesimbra, não sei o que aqui, uma coisa assim. E daí eu vou finalizar essas duas. Quando tô passando na Teresópolis aqui, vou direcionar pra Gramado. Direcionei pra Gramado. Fiquei frustrado, né? Queria ter feito. Já tinha imaginado a viagem, o dia e tal. Direcionei pra Gramado, desliguei o X. E tô aqui, 12 pila pra onde? Manuel Lobato pra Gomes Jardim, direcionado pra Gramado. Queimamos esse destino? Não vamos queimar esse destino. Ainda faltam 10 minutos pras 11. Faltam 7 minutos pras 11. Vamos esperar mais um pouquinho. Não era nem pra estar trabalhando ainda. Daí o que eu pensei, né? Vão direcionar para Gramado, desliga o X e vão para lá. Se por acaso essa viagem ainda estiver pipocando no sistema, que eu duvido, porque é uma viagem super atrativa para um dia como hoje, uma quinta-feira de janeiro, de manhã, ir para a Serra, ter a possibilidade de trabalhar lá a tarde inteira e voltar de tardezinha, mesmo que vazio, com a meta garantida, né? Entre aspas. 300 pila para ir, mais uns 200 pila lá, será que dá pra fazer? Não sei. Mas é uma viagem super atrativa para hoje. Então ela não deve mais estar pipocando. Se ela existe, se ela não foi cancelada pelo passageiro. De repente o passageiro mudou de ideia, ou de repente passou por X, estava muito caro, resolveu que estava muito caro ir para Gramado de Comfort, resolveu pegar X, sei lá.
Ou conseguir uma carona, né? Se conseguiu, tá tudo certo. Ele fez o que tinha que fazer dentro do tempo dele também. Não posso ficar aqui, não sei o que, cancelou. Fiquei frustrado, óbvio que fiquei. Mas tô no jogo, tô no game. Não foi em cima do laço. Eu não tinha nem saído de casa. Poderia ter voltado pra cama, por exemplo, né? Enfim. Tamo no jogo, tamo no game. Tô me sentindo que nem uma criança que teve o doce subtraído da sua boca. Ou o gordão, né, que roubaram a maionese dele. Acho que eu tô mais pro gordão que roubaram a maionese do que pra criança que roubaram o doce, né? Até porque eu não gosto de doce e adoro maionese. Enfim, até porque eu não sou criança e sou gordão. Enfim, tô frustrado, mas enfim, de repente não era pra acontecer, de repente vai vir coisa melhor, de repente tá com uma Shangri-La, agora eu vou feliz da vida, só passar raiva na praia de novo. Sei lá, eu sei que o que mais tinha me motivado a fazer essa viagem, na verdade, é os últimos dias terríveis, né? Os últimos 14 dias do mês de janeiro, com exceção do dia 1º que eu não trabalhei, todos os outros foram abaixo da crítica. Então, tipo, vamos fazer uma coisa diferente, vamos ativar o modo Jean, vamos dar o que falar, vamos tocar horror nas redes sociais, patati patatá. Não vai ser dessa vez. Ufa, já são quantos? 15 minutos de vídeo, sim, só de partida. Eu acho que hoje vai ser longo, pessoal. Eu acho que hoje vai ser longo. Acho que hoje chegou um Escort lá, mas Escort não faz Comfort, né? Acho que não. 11h10. Agora eu tô em frente à casa do cara. E eu acho que ele cancelou mesmo. Pelo menos não veio nenhum carro aqui. Eu tava de olho, né? Faz uns 15 minutos que cheguei ali, quase meia hora. Já liguei X, já tirei direcionamento, tô liberado, tô soltinho, pronto pra qualquer um. Só que só tô com duas de 5,88. E nenhuma das duas eu me animei a me movimentar. Não me motivou a me movimentar. Além daquelas de 12 pila, que era pro Mediplex, mas daí eu ia queimar o destino pra uma viagem curta. Eu deveria ter feito aquela corrida, na verdade. Eu já me arrependi. Mesmo que eu queimasse o destino, isso não vai mudar minha vida, tá? Enfim, tô aqui em frente ao endereço. Não chegou nenhum carro, não saiu nenhum carro nos últimos 15 minutos. 6h43. Não, lá pra dentro da cascata. Vou buscar ali no Oscar Pereira, tem só algum mercado. Pra dentro daquelas ruas ali da cascata. Enfim, eu acho que o cara cancelou mesmo e tal, tá tudo certo. Total de pegadinha com... Acho que não, né? Porque deve ter algum custo, alguma coisa assim. Não sei se tem também. O passageiro fazer isso e cancelar depois, não sei. Não sei se existe algum tipo de custo nesse sentido. Deve ter desistido, deve ter conseguido uma outra carona, ou qualquer coisa que o valha. Já desisti de esperar por ele, agora eu tô esperando a primeira corrida. A próxima, principal corrida do dia. Completamente chateado. Não consigo esconder isso. Não consigo. Mas vamos pensar que coisa melhor vai vir. Se não hoje, um dia com certeza. Até o título do vídeo é pensado. Diário de Uber na estrada. Primeiro episódio piloto, né? Fazer uma viagem pra Gramado, fazer umas corridinhas lá, parar no parador, tomar um café, comer uma cuca, qualquer coisa parecida. Não rolou. Não foi hoje. Não foi hoje. Nada de tocar 11h15 já. Vamos falar bobagem então, né? É pra isso que tu tá aí, pra escutar bobagem. Mas só comentar rapidinho uma maçaneta que eu dei uma vez. Tô escutando Bola nas Costas, programa sobre futebol que dá na Rede Atlântida todo dia às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã. E o convidado de hoje é o Índio. O zagueiro é o Índio, Colorado. E ontem foi o Derlei, só pra não passar batido. O Índio eu fiz uma viagem pra ele, uma viagem normal. Peguei lá lá na Borges, não lembro exatamente qual é o endereço. Lembro, mas não vou falar. Lá na Borges, provavelmente onde ele mora. E levei ele ou morava, sei lá. E levei ele pra uma quadra de futebol que tem ali na Cavalhada, atrás do Burger King. Faz tempo isso, de Black. Focus Black. Então isso foi 2018. 5,88, mais uma, não me interessa. Essa foi a viagem que eu fiz pro Índio. E teve uma vez que eu dei uma maçaneta, coisa mais linda no Índio. Fiquei com medo, né? Mas não foi intencional e não foi porque era o Índio. Não foi porque era o Índio. Porque eu tava putaço, liguei a Pop.
E isso é mais recente. Acho que faz uns 2 anos. E era um dia de tarde, um rosco, não acontecia nada, que nem agora. E daí eu liguei a Pop porque não tocava Uber. Eu tava ali no bairro Petrópolis, naquela voltinha ali da Carlos Gomes ali, Mário Leitão, Curvelo, uma daquelas ruas ali, Mário Antunes, enfim, era uma daquelas ruas. Eu tava ali parado. Vou sair daqui, eu tô no sol, até porque o celular daqui a pouco vai travar. Tanto tempo que eu tô parado no mesmo lugar no sol. E nem a merda, ninguém me mandou. Chegou um Argo lá agora. Ah, não é. Achei que tinha chegado o Argo do meu passageiro pra Gramado, roubar ele. E daí tocou uma Pop 20 pila pra Canoas, lá na Boqueirão, 18 km. Depois eu descobri que ele tava fazendo uma campanha de um supermercado que tem lá. Provavelmente ele tava indo pra lá. Ele tocou lá a viagem 20 pila, 18 km, da 99. E eu aceitei, mas com muita raiva. E eu tinha que andar, sei lá, 100 metros. Passageiro Márcio, 100 metros. Era só trocar de condomínio, assim, sabe? Daí cheguei e parei, dito e feito, né? Claro, o índio, no caso, estava lá em cima, dentro da casa dele. E daí tocou uma Uber. Eu disse, beleza, aceitei a Uber, esperei uns minutos da Pop pra pegar a taxa. E daí quando deu uns minutinhos ele tava saindo do... Só que daí já era tarde demais. Saindo do prédio, eu cancelei e eu só vi que era o homem, né, vindo. No primeiro momento eu não vi que era o índio. Eu olhei de novo, puta, é o índio, cara. Vão sair correndo daqui, senão ele vai me quebrar todo. Ele saiu assim, não sei o que, babá. Enfim, foi o dia que eu não gravei, eu não lembro exatamente que momento foi isso. E esse assunto passou batido, agora eu me lembrei. Porque ele tá falando aqui bobagem com os guris da Atlântida, contando história. Eu vi um baita contador de história, né? Gente boa ele, eu lembro da viagem que eu fiz pra ele. Fui trocando, conversando com ele sobre futebol e tal. Eu não lembro se ele ainda tá, no 2018 acho que ele não jogava mais, né? Mas se jogava, tava no final da carreira dele já. Os colorados, se quiser deixar anotado aí. Por sinal, hoje, alerta de demanda, alerta de tranqueira. Sim, alerta de tranqueira. O Internacional vai fazer o primeiro jogo do ano, um amistoso contra a seleção do México. Seleção mexicana. No mínimo curioso, né? E parece a seleção principal sem os jogadores que jogam na Europa. Não sei se significa, não sei se isso é bom, se isso é ruim, na verdade, para a seleção mexicana. E a grande sacada desse jogo aí é que vão vender cerveja dentro do jogo, dentro do estádio, né? Para quem é de fora de Porto Alegre, para quem é de fora do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul não pode vender cerveja dentro do estádio, apenas nos arredores. E parece que é um evento teste, até pra ver como é que o pessoal se comporta e tal. E que bom, né? Porque hoje tá um calorão, vai fazer 37 graus, se eu não me engano. Acho que eu escutei isso no rádio, não sei se hoje ou se amanhã, ou se hoje e amanhã. Então a cervejinha vai bem, né? Ainda mais vendo futebol. Enfim, mais um deslocamento vazio, mais uns 3, 4 minutos enchendo Murcília. E não tem nada pra fazer em Porto Alegre. Vou tentar ver se consigo achar uma sombrinha aqui. Consegui, aqui na Oscar Schneider. E vou esperar mais um pouquinho. 11h28, depois de quase uma hora. Quase uma hora não. Mais ou menos, isso aí. Eu finalizei a corrida, era 10h36 ali na Venâncio Soares. Agora são 11h28, depois de quase uma hora, sem nada. Fazer a primeira corrida, sabe por quê? Porque eu liguei a 99. Daí tô cobrando na mesma hora uma compra de Uber. É foda, né? É claro que os aplicativos conseguem se identificar. E daí eles acham a viagem assim como quem vai a merda pro motorista. Na hora, é inacreditável. E pior, tava do lado, 500 metros de distância. Ou melhor, né? Só que a passageira com certeza não vai estar me esperando, porque ela tá em casa, são 11h28. Indo pra José de Alencar, uma viagem curtíssima. Aqui da rua do Dias da Cruz, no bairro Medianeira, para José de Alencar, ali na frente do Olímpico, 11h37. É perto do Nacional, eu acho, por ali. Cheguei. Só porque liguei a 99 tocou o Uber, inacreditável, né? É só no... Vamos fazer mais uma com raiva então aqui, 7 pilas. Que absurdo. 7 pilas da Botafogo para Casimiro de Abreu. 3.4 km. Ok, relação boa. Essa viagem não paga menos de 12. Situação normal. 10, 12.
7,38 para ser bem preciso. 3,4 km. Cara cai nas pegadinhas das. Não vou dizer que é fake news, não é fake news. Mas quando o cara não se informa a respeito e só espalha, corre um risco grande, né? Já excluí lá, inclusive, porque eu entendo que é de muito mau gosto uma postagem como eu fiz. Agora, sobre Balneário Camboriú, sobre BC. Eu recebi de um colega que me segue lá em BC, mora lá, um print de uma corrida sem contexto, com mais R$25 de dinâmico, 35 pilas para 1,9 km. Agora, 9 horas da manhã. Ele mandou, era coisa de 9 horas da manhã. Sem contexto, ele não me disse nada e tá tudo certo. Não tem que me dizer, ele mandou pra mim, não colocou na rede social. E eu, olha só, vamos descer pra BC, coloquei no Instagram. Daí começou a chover comentário. BC tá debaixo d'água, BC tá alagado, BC não tem como se movimentar, BC isso, eu disse, putz, que merda, tia. Ainda mais nós passamos por isso ano passado, né? Ficamos debaixo d'água durante um mês em Porto Alegre, muita coisa não dava pra fazer. E eu te fazendo piada com um caos, uma cidade como Balneário Camboriú. Eu não sei o contexto, eu não sei a gravidade, eu não sei exatamente se é uma enchente ou se é um alagamento. Eu espero que seja só um alagamento por conta de uma chuva e não uma enchente que vem para destruir a cidade, como que aconteceu. Se bem que eu espero, na verdade, que seja tudo seco já agora, às 20 do meio-dia. Mas já tirei a postagem lá. Eu queria pedir desculpa se alguém se ofendeu de Balneário Camboriú. Não, no momento algum, não estava tirando onda com a situação da enchente, muito pelo contrário. Eu achei a postagem, você pode me esperar 3 minutos. Por favor, você pode me esperar 3 minutos, caso eu não esteja ali embaixo. Meu Deus do céu. Já estou descendo. 3 minutos. Deixa eu pensar num texto bem bonito para responder para ela. Vou dizer para ela assim, Buzz não espera. Mas enfim, me desculpem se alguém se sentiu ofendido em BC. Eu já tirei a postagem, não quis fazer piada com o desastre, muitíssimo pelo contrário. E puxou de orelha pra mim. Coisa horrorosa, a moça tá vindo trabalhar aqui no Fórum Central. Peguei uma viagem ali na Florência agora, nessa animação mesmo, desse jeito. Florência Gartua, Moinhos de Vento, bairro. Vou trazer aqui pra Fórum. Ficou um pouquinho antes no restaurante, vai almoçar primeiro. Fórum Central de Porto Alegre, aqui o criminal, né? O antigo. Ela entrou no carro com um mochilão grandão. Pensei, deve sair daqui direto pra praia depois no final do dia, né? Direto pra rodoviária, vai viajar, enfim. Tá saindo de férias, não me interessa. O que ela vai fazer depois, porra? O fato é que ela tinha um mochilão. Aí ela entrou, senti um cheiro estranho, sabe? Demorei para identificar do que se tratava. Eu pensei, não, me perfumei bastante hoje para Gramado, coloquei bastante cheirinho no carro. O Gaspar tá cheiroso pra caramba, como poucas vezes, por sinal. Aí comecei a analisar e ela começou a mexer na mochila. Mexia. Quanto mais ela mexia, mais o cheiro vinha. Sabe aquele cheiro de cachorro molhado, de roupa que não secou? Que ficou na máquina 3 dias esquecida, depois tu tira e coloca direto no corpo. Quem nunca, né? Era esse o cheiro. Veio na minha lembrança assim. A cheiro de roupa mal lavada e roupa suja. Eu pensei, mas só um pouquinho, tia. Essa moça tá indo imagino que tá indo trabalhar, daqui a pouco tem uma audiência também. Mas independente disso, de repente ela vai direto pra lavanderia depois, né? Eu aqui tirando conclusões precipitadas. Então tá, Daniel. É isso aí. Ela vai numa audiência e depois ela vai numa lavanderia lavar as roupas dela. Tá tudo certo então, mas nada resolvido. 12h15,
não sei o que eu faço da minha vida agora. Estou indo em direção a essa região só para não passar batido. Não toca nesse horário. Estou aqui no Centro Administrativo de Porto Alegre. Minha direita o CAF, minha esquerda a Justiça Federal, nas minhas costas o Fórum. Ó, 6 pila para onde? Pra cá, pro Fórum de novo. Não vou voltar. Mineiro. Vou ali, busco na Norte São Luís, levo pro Fórum, depois eu volto tudo vazio, passando raiva. Vou pegar o Washington Luiz pro sinal e vou achar uma sombra ali, vou parar, vou esperar. Eu vou esperar uma corrida que eu acho que eu julgue ok. E até agora eu não fiz nenhuma. A primeira foi boa, 16 pila pra CB, eu rodei 8 km. A primeira, 5,88, não me interessa. Depois o resto, 7, essa aqui que eu vim pra cá, 11. Acho que é isso que eu fiz hoje, só medi 15, 2 horas, 10 minutos. Eu fiz R$40. Podia estar passando o pedágio já, eu acho. De Campo Bom, né? O dia já tá sentindo o cheiro da serra. Isso que é pior, o cara cria uma expectativa e vem alguém e tira o pote de maionese do cordão. E não é que deu uma voltinha interessante, hein? Isso aqui fazia aí só no Comfort. Nem sei quanto, na verdade. Sei que agora são 2 horas, exatamente 2 horas. Fechei 100 pila, 115 pila. Eu acho que eu fiz uns 70 nessa última hora aí. Só por causa desse sol, desse calorão agora que tá aqui. O último eu trouxe lá do Hospital Conceição aqui pro Terrara. Não, tio. E ele veio reclamando do calor, não sei o que, patati patatá, sabe? Esses papos furados. Mas tá quente mesmo hoje, tá? E fiz 2 ou 3 6,98, as curtinhas do Comfort, só pra andar 2 quadras, as velhas preguiçosas, tá ligado? Mas enfim, essas quando vem perto e vem rápido, e são rápidas, são as melhores que tem, né? Não dá pro cara se deslocar aqui, que nem eu tô fazendo agora, chegar lá, esperar 10 minutos, daí vir uma de 5,88, por exemplo. Daí é foda. Ou de 6,98 que seja. Daí é foda. Mas eu tô saindo ali, não tinha como estacionar. E aqui na Ipiranga não tem também. Eu vou entrar na rua do Renner ali e vou ligar X. E daí na próxima corrida, depois da próxima corrida eu vou... Não sei pra onde eu vou, na verdade. Eu vou almoçar. Achar lugar pra almoçar, tô com fome já. Tomei meu café mais cedo hoje, pensando que eu ia pra Gramado, né? Ainda bem que pelo menos eu trouxe a comida. Eu pensei, levo ou não levo? Levo ou não levo? Levo ou não levo? Ah, de repente, ó, 12 pilas pra onde? Carlos Gomes, que delícia, buscar onde? Aqui nos Rossi. Show de bola, vamos dar. Pegar aqui então no Nicola Matias Falso, número 50, o do meio ali, né? O Arte. Passageira para levar ali para Carlos Gomes. Enfim, tava na dúvida se eu trazia almoço, se eu comia fora, né? Para fazer um conteúdo. Não, só um pouquinho. Não estamos podendo gastar em Gramado. Em Gramado um almoço não vai baixar de 50 pila um buffet meia boca. Então, não, vou levar nas comidinhas, tá tudo certo. Ainda bem que eu trouxe. Né? Ainda bem que eu trouxe. Enfim, levar a Lúcia para Carlos Gomes, depois achar uma sombra ali no bairro Petrópolis. Não precisei ligar o X, então não vou continuar só de Comfort depois de quando almoço. E dá ali no meio, né? 2:02. Pouco. Tava 2 colheradas. Tudo certo. 12 pilas. Aqui da João Caetano. Larguei ali na Carlos Gomes. Peguei a Iguaçu. E desci. Parei na sombra em frente ao 189 da Iguaçu. Agora é só subir a Sinimbu. Pegar a direita de Sinimbu, subir a Pirapó. Seguir a sequência pela João Caetano e pá! Pegar a Juliana para levar ali para 24 de outubro. Não peguei o número. 12 pilinhas e uns quebrados. Viagemzinha boa por horário pelo destino, né? Com certeza vai ter um bando de SUV trancando a 24 de outubro, como se não houvesse
Já parei, mas já tô movimentando. O estagiário tem um delay, sabe? Você parou, diz ele pra mim aqui. Não, eu tava parado. Tu que demorou pra te dar conta disso, ô bosta. Enfim, 2h24 da tarde. Só pra não passar batido, dei uma olhada nessa cena ridícula que é a 24 de outubro. Os caras parados no verde, olha só. Tá vendo isso aí? Isso é um bando de bunda mole, filho da puta, que não sabe o que tá fazendo na rua, não sabe o que tá fazendo dentro de um carro e ficam se arrastando no bairro Moinhos de Vento, pela Avenida 24 de Outubro. Tudo fazendo fila indiana na esquerda lá, ó. Tudo fazendo fila indiana na esquerda. Bando de bunda mole, boca aberta. Enfim, tô na faixa azul antes que me critiquem, mas são só 2h36 da tarde. Sem passageiro. Vou em direção ao bairro Moinhos, lá na Fernando Gomes tem umas sombrinhas. Eu gosto de parar lá quando não tem corrida nessa região. E sempre toca ali na Padre Chagas, Hilário Ribeiro e arredores. Isso se não tocar até chegar lá, né? Mas como eu comentei, aconteça o que acontecer. Feriado, carnaval, pandemia, enchente. A 24 de outubro, no meio da tarde, está sempre assim, ó. É impressionante. É o encontro mundial das bunda mole, dos bunda mole, né? A procissão Nossa Senhora dos bunda mole. Eu fico tão irritado com isso aqui, tinha uma cena ridícula. Agora vai abrir aquele sinal ali na frente, o pessoal vai demorar 15 segundos para se movimentar. E daí vão tudo a meio por hora, todos eles fazendo fila indiana na esquerda. E daí chegam lá no Parcão, eles estando na esquerda e querem seguir reto na 24. Eles não se dão conta que lá no Parcão tem que dobrar, é obrigatório dobrar a esquerda. E aqui também, na direita também, ô merda! O Timóteo tá trancado ali, agora eu perdi a razão. Ó, 18 pilas pra onde? O Carrefour, Partenon, vamos dar-lhe, ô merda, agora tu veio! Eu pensei em não falar, mas sabe uma coisa? Se eu ficar guardando isso aqui, eu vou ficar... Não sou eu. Tô aqui no recuo do Carrefour. Eu vinha pensando, lembrando, déjà vu. Déjà vu não, né? Tendo lembranças. Um passado não tão distante da minha vida como motorista de aplicativos. Na época da pandemia. Que... eu me cadastrei na Corner Shop, né? Um aplicativo de compras de supermercado. Porque os passageiros estavam tudo em casa de castigo, né? Não podiam sair. Hashtag fica em casa, aquela coisa toda, patati patatá. Eu precisava continuar minhas contas, só que as minhas contas não, as contas continuaram acontecendo, né? Eu continuei comendo, enfim. E me cadastrei no aplicativo de compras para tentar equilibrar os meus ganhos. E aqui, Corner Shop no caso, né? Depois foi comprado pela Uber e quando foi comprado pela Uber eu parei de fazer. Coincidiu com o final da pandemia. E só queria dizer que aqui, ó, Carrefour da Partenon, essa loja aqui. Parei aqui na sombra no estacionamento, ver se toca alguma coisa. Se tocar eu vou ali e vejo se tem carrinho. Claro que vai ter, óbvio que vai ter. Mas só pra falar isso que eu pensei, não vou falar. Não vou cuspir no prato que comi. E por sinal, o Corner Shop durante uns 2-3 meses da minha vida, ali no começo da pandemia, maio, junho, julho de 2020, se não fosse a Corner Shop, as coisas teriam ficado bem mais difíceis pra mim. Não que não foram difíceis, foram, mas o Corner Shop deu uma ajudada legal. Depois, a partir de julho, as coisas começaram a normalizar, entre aspas, e ficou bom o aplicativo, por incrível que pareça. Ninguém fala disso. Não sei nem se eu falava isso na época. Procurem lá os mais curiosos que tem tempo disponível nos vídeos de 2020, né? Eu gravei bastante sobre isso. Gravava Corner Shop, fazendo compra dentro do supermercado, me divertia. Mas é isso que eu queria dizer. Apesar de tudo isso, uma das piores coisas que eu fiz na minha vida como motorista de aplicativo foi ter feito compras aqui nessa loja. Essa loja especificamente do Carrefour do Partenon. Cara, era muito ruim trabalhar aqui.
Era muito complicado. Era um caos. Na época só o supermercado podia abrir, né? Tinha autorização, supermercado, farmácia, hospitais. Então as pessoas vinham tudo pra cá enlouquecidas, como se fosse um shopping center. E de fato era. Então tu chegava aqui num sábado de tarde, tu não se movimentava aqui dentro. Sem contar que os produtos de hortifruti sempre velhos, sempre amassados, sempre ruins. E tu tinha que fazer milagre para tu conseguir separar alguma coisa mais ou menos pro teu cliente. E uma desorganização geral. E é um supermercado largo, também longe. As coisas eram longe. Era demorado de... Enfim. Era pior que fazer em driver na época. Fazer Corner Shop. Bem pior. Só para ter um parâmetro de comparação aí. Mas graças a Deus passou, a pandemia passou. E as coisas normalizaram nos aplicativos, né? E nunca mais eu habilitei. Lembro da última compra que eu fiz. Foi um assento de vaso que eu comprei numa ferragem na Protásio. Levei para uma senhora na Câncio Gomes, esquina com a Cristóvão Colombo. Isso já era lá, julho, agosto. A pandemia já estava a primeira fase, né? Porque ela durou 2 anos, para quem lembra. Mas ali no primeiro momento, em agosto, as pessoas começaram a achar que estava tudo normal. Começou a vir a primeira dose da vacina, se eu não me engano. E depois do verão, de 20 para 21, estourou tudo de novo, né? Lembra disso? Voltou a tal da Omicron, não sei o que. Morreu mais um monte de gente, faltou oxigênio em Manaus. Lembra que causa era aquilo? Pois é. Que tempo que a gente passou, né? Eu sei que daí a última compra que eu fiz ali foi entre julho e agosto, eu acho, de 2020. Um assento de vaso. Eu levei para uma senhora, a cliente era uma senhora. Um só, acho que eu ganhei 20 pila para aquela compra. Foi rápida porque eram regiões próximas. Outro detalhe, a forma de receber da Corner Shop era te fazer uma conta tão grande que nunca tu sabia antes de começar se realmente ia valer a pena fazer aquela compra. A gente ganhava, o que mais importava na compra, era o peso. Quanto mais pesado fosse a compra, mais a gente ganhava, né? E também número de itens. Era muito melhor tu comprar 10 quilos de coisas diferentes, de arroz, feijão, massa, não sei o que, do que 3 fardos de água mineral, por exemplo. Que daí era um item só, sacou? Enfim, era complicado demais entender como é que funcionava. Sempre uma surpresa quando o valor vinha no final. Daí eu fui levar o assento do vaso esse pra senhora, lá na Câncio Gomes. E ela veio abrir a porta do portão dela, do prédio dela. É esses portões que abrem por... Sabe como é que chama isso? Ela aperta lá dentro, o portão... Ela vem e puxa, né? E daí eu fui empurrar o portão pra ela, pra entregar. Ela disse, não, moço, não encosta. Não encosta. Eu, tá? Daí ela tava na mão dela tinha um gancho, tipo o Capitão Gancho. E na outra tinha um spray borrifador, sabe? Aqueles que a gente usava com álcool. E daí ela veio, puxou o portão com o gancho. E na minha mão ainda ela borrifou a sacolinha do assento que eu comprei pra ela. Pegou, bateu o portão, me agradeceu. Foi educado, né? Mas só teve essa questão aí, tipo... Foi demais a precaução. Não sei se foi demais, na verdade. Enquanto eu falava aqui, eu tava pensando... Não, na época as pessoas estavam tudo apavoradas mesmo. De fato, a gente não sabia o que estava acontecendo. Não gosto nem de lembrar que eu me arrepio. Chega até a me emocionar. Mas aquilo ali me fez, assim, repensar o serviço, né? Eu disse, não, só um pouquinho. Que situação é essa que a gente tá passando, né? E daí, depois de então, eu nunca mais liguei aplicativo. E o Uber, os passageiros começaram a voltar. A gente começou a fazer muita viagem para as domésticas, que nem agora. Peguei uma viagem, essa moça que eu trouxe para cá, muito provavelmente ela mora aqui na região. Ela trabalha como doméstica ali na 24 de outubro e tá passando aqui para fazer o rancho dela antes de ir para casa. Então nesse momento a gente começou a fazer muita viagem de doméstico para o pessoal as famílias ricos do Petrópolis, da Bela Vista, do Moinhos de Vento, não queriam que seus empregados pegassem os ônibus para não encostar, não ter contato com outras pessoas e não levar para dentro da casa deles o vírus. Que loucura, né? Que loucura pensar uma coisa dessa. Mas sim, muitas viagens, e até hoje
Muitos empregados domésticos não voltaram para o ônibus e continuam no Uber. Não é verdade? Chega às 5 horas da tarde ali no travesseiro, a quantidade de alvorada que toca, por exemplo, Rubem Berta, Sarandi, pessoal que mora mais longe, tem menor poder aquisitivo e trabalha na Zona Nova de Porto Alegre. Enfim, as corridas começaram a se normalizar. Não sei porque eu estou trazendo tudo isso agora, porque tudo isso veio agora na minha cabeça quando eu vinha vindo trazendo essa senhora para cá. Eu lembrei dessa loja aqui num sábado, nunca esqueço daquele dia que eu cheguei ali, parecia o Maracanã lotado na saída do jogo do Flamengo, sabe? Tudo só enxergava as cabecinhas das pessoas assim, ó. Assustador. E o cara tinha que entrar, fazer a compra, se virar, dar os cotovelaços para levar 20 pila para casa depois. Passamos por coisas. Ainda bem que estou vivo para contar. Bom, quase 10 minutos esse take. Esse vídeo vai ter 2 horas se bobear. Eu não vou me segurar, não vou ter freio. Vou continuar no meu. Só vou tomar um pouco de cuidado, prometo pra vocês, daqui pra frente, no vídeo de hoje. Mas não vou ter freio, se tiver que falar, eu vou falar. Se não tiver que falar, também não vou falar. Eu vou me movimentar, né, porque pelo jeito não vai tocar aqui. Eu achei que fosse tocar, tô só de Comfort, tá? Também essa região não é confortável nesse sentido, porque é uma região de classe mais baixa. Mas apesar de estar no supermercado, o pessoal sabe que o Comfort é maior, carro maior, e quando fazem rancho pedem, não querem nem saber. Enfim, eu vou sair aqui e pegar a Albion ali, em direção ao Frei Germano, Hospital da PUCS. Esse vai ser meu trajeto vazio a partir desse momento. Só vou finalizar o take aqui. Tem que ir pro outro lado. Errei. Sai lá por trás. Só vou finalizar esse take aqui para ligar X, né? Porque pelo jeito o Comfort não vai tocar. Dá um pulinho lá em Ipanema, então. Tocou aqui, eu acho que ela localiza, ou na Unidos. É uma das lojas de carro que tem aqui na Ipiranga, 6500. Eu acho que ela localiza. Do lado do posto aquele que não gosta que os motoristas de aplicativo estacionem ali. Pegar a Laura aqui, dar um pulo lá em Ipanema, 20 pilas para 12 km. Para quem tá fazendo 18 para 11, depois 16 para 11, fazer 20 para 12 é quase que uma evolução, né? Mas esse horário permite, são 13h10 agora. E essa de X, não tocou o Comfort, liguei X. Daí veio um monte, né? Tudo que tava guardado lá, o estagiário vomitou em 3 segundos, acho que deve ter vindo umas 10 corridas diferentes. E essa eu peguei. Vamos fazer ele, chegar em Ipanema, chulhar uma pro Barra, depois voltar ali pro Edredom. Bem que hoje nem sei se é bom ficar abaixo do Edredom com esse calor aí, tá foda, né? Não posso esquecer de um detalhe. Tem jogo do Inter, mas é às 9. O pessoal não vai essa hora pra lá, até porque tá muito quente pra fazer churrasco embaixo do sol hoje do Marinha. E é amistoso também, né? Mas tem que evitar a região do Beira-Rio no final de tarde, sem dúvida nenhuma. Isso é fato. Até porque a expectativa é de 45 mil pessoas, pelo que eu escutei hoje no Bola. Interessante o público para um amistoso, né? Não sei se os caras estão indo lá para beber, que agora, hoje vai ser testado, ou para ver os mexicanos, né? Não, é aqui na Unidos mesmo, espoqueado. Lá tá a Laura, ó. Bem bonitinha na calçada me esperando, ó. Detalhe, menos de 5 viagens. Já vai cortar. Lembram dele, do take chama a corrida? Não vou dizer que não tem corrida, né? Senão vou dizer que tá reclamando. Que da onde o Uber reclamar da vida? 25 pilinhas pra onde? Mostardeiro! Agora tu veio, merda! 25 pilinhas daqui da Xavier da Costa pra Mostardeiro! Entenderam como é que funciona o take chama corrida? Primeiro vocês criam um canal no YouTube. Aí depois vocês arranjam alguma meia dúzia de retardado pra seguir vocês e amar vocês. Daí vocês param assim como quem vai a merda, liga o telefone assim, take chama corrida e pá! Ela vem. Contém ironia.
Só que esse endereço está errado, diz Mostardeiro 1602. Esse número não existe, eu tenho certeza disso. Nem Independência 1602. A Independência termina no 1325 e a Mostardeiro termina no número 1000 e alguma coisinha bem baixinho. Então não faço ideia para onde eu vou, na verdade, né? Espero que seja no Mostardeiro. Mas a descrição tá errada. Ou eu li errado também, né? Nunca saberemos. No caso, vocês saberão no próximo take, eu vou contar pra vocês. E eu daqui a 2 minutos, isso se o Luciano estiver pronto, disposto e cheiroso, me aguardando. E só pra não passar batido, uma corrida de prioridade. Era na Clinossom. Ele tava com o número da Unimed, que foi de manhã, fazendo check-ups, um monte de exame, mas meu mais novo seguidor. Fui abordado pelo Clebson Schutz, aqui na Mariante, quando chegava com o seu Luciano. E eu tive que contar o que estava acontecendo, né? Só para não passar batido. Chuva com pedra, peguei nas caipireiras. Mas aqui na Zona Norte até estiando. E na Zona Sul não tinha nem começado a chover ainda. Agora eu vou pegar uma passageira que não tem vergonha na cara, né? Me chamou do lado esquerdo da Mostardeiro, bem na lomba, onde é proibido parar e estacionar. É muita cara de pau pedir um carro ali, sabe? É proibido parar e estacionar, tá lá o X. É perigoso. E ela me chama lá. Depois da tempestade veio a calmaria, né? Chegou e foi rápido. Não demorou 1 hora essa chuva. Eu atravessei ela, quando eu vindo com o velho lá da Zona Sul, pra ali pra Mostardeiro, eu apontava pra ele, tá vendo lá na Cis Brasil, ó? Eu lá nas carpeireiras, embaixo de pedra. Tá vendo lá, ó? Tá vendo lá na Cis Brasil, lá, ó? Lá tem sol. Vocês estão vendo ali, ó? Consegue ver, ó? Olha lá. Não tô louco. Ó, 28 pila pra onde? Deixa eu ver aqui. Não, buscar 11 minutos, nem me interessa. Tô só de Comfort 4.9+, tá dinâmico. O mapa parece de dezembro, coisa mais linda. Mas buscar 11 minutos, nem pensar. Nem me interessa pra onde vai. 28 pila, vamos buscar 11 minutos, nem pensar. Então, enfim, eu vinha vindo com ele pra Mostardeiro. E já visualizando aqui a Zona Norte de Porto Alegre, já tava aberto. E daí tocou Sinimbu, show de bola. Buscar na Cis Brasil, 18 pilas, agora tu veio. Mais uma Laura, já peguei umas 3 ou 4 Laura hoje. A que eu levei pra Zona Sul lá pra Ipanema era a Laura, por sinal. E teve mais uma, eu acho. Moça que eu levei pro fórum mais cedo. Enfim. Já tá aqui, ó, já tá claro, já passou. Chuva de verão, literalmente, chuva de verão. Agora é só esperar isso aqui ferver tudo e voltar com vapor, pra gente sentir dentro de uma sauna úmida, né? Literalmente em Porto Alegre, sauna úmida. E esse momento que é bom de fazer corrida, ó. Logo depois que passa a chuva, as ruas estão tudo vazia por enquanto, porque muita gente não saiu nesse horário, né? Se recolheu ou parou o imposto, e daí agora tu pega vazio. Só no primeiro tiro. A segunda corrida, no meio. Vou ter que pegar a lomba ali agora que eu dei conta. Vai ter que descobrir um jeito de Petrópolis sem ser pela Plínio. Sinaleira da Carlos Gomes com a Plínio tá desligada. E a fila, quem tá indo daqui pra lá da Zona Norte pro centro, no caso, tá aqui embaixo no Carrefour. E eu peguei só tranqueira na Comendador Heingens lá, pra atravessar a Plínio, pra atravessar Carlos Gomes. Demorou uns 2 minutos a mais, não foi nada demais, na verdade. Mas pra ir tá complicado. Tinha que descobrir um jeito, acho que pegar o Líbero Badaró e vou pela Anitta, né? Acho que é isso. Acho que é isso que eu vou fazer. Pegar a moça aqui na Salute, Laura. Eu pego a Líbero Badaró embaixo do viaduto ali, pá. Eu vou pela Anitta. Sai lá na Nilo Peçanha, Sinimbu, cheguei, já era. Boa noite. Tá mandando mensagem aqui, Beatriz. Tu espera ou tu não espera? Eu vou esperar essa coisa. Ó, estou chegando. Ok, entendi. Tô aqui na Cristiano Fischer em frente ao 99, prédio. E ligar o ar, tá aquela coisa. Abre o vidro e fica abafado. Fecha o vidro. Liga o ar, fica frio. Aqui 8h08 da noite anoiteceu em Porto Alegre. Paguei o último passageiro aqui no 99, prédio da Cristiano Fischer. E recusei uma meia dúzia de corrida de 7 pilas, ainda tô só no Comfort. Acho que talvez seja a última com o Comfort forçado, vai ser essa agora, porque até então tava sempre chamando rapidinho.
E por isso também que só agora vou falar com vocês. O final de tarde foi ok. Bastante corrida, toda de comfort, algumas com dinâmicazinha. A chuva ajudou. Como a cidade está vazia, o trânsito não foi um empecilho mesmo com chuva. Depois parou e tudo certo. Daí eu larguei aqui o rapaz e tocou na frente. E ela se assustou, mandou uma boa noite. Estou descendo, claro, né? Ela pede de dentro de casa. Mas a corrida é boa e vale a pena esperar. E o deslocamento é zero também, né? 17 pilas daqui pra levar ali pro Teatro do Siena, Dom Pedro II. Lá já vem vindo ela, né? Toda bonitona. Beatriz. Achei que era uma véia, mas não, moça, não dá, né? Pela primeira vez na história desse canal, eu vou filmar um estádio de futebol em Porto Alegre durante uma partida de futebol. Tô aqui na Padre Cacique. Tô voltando vazio pra casa, pelo menos por enquanto. Fiquei 15 minutos na CB agora, direcionado pra Ipanema, e não tocou nada nem pra mandar merda. E agora são 9h15. Eu acho que eu acertei, ó. Eu desconfiei que não tivesse mais tranqueira, apesar do Waze estar mostrando tudo vermelho, as ruazinhas aqui. O Waze deve estar mostrando as ruas de fogo, né? Mas enfim, tá vazio o movimento, vazio de carro no caso, né? Se bem que as tendinhas dos guri aqui também não tem ninguém, sim. Agora tá no meio do jogo, o pessoal já entrou. Finalizando por aqui então, o dia de hoje começou do jeito que eu não gostaria, né? Um cancelamento de uma viagem agendada que eu tinha programado. Confesso que isso me afetou ali no primeiro momento, mas depois de tarde, no final da tarde, início da noite, até cerca de 8 horas da noite, foi bom, tocou bastante. Ó, aqui tem uma tranqueirinha, sempre tem, ó. Sempre tem tranqueira aqui. Ó, o estádio todo iluminado, ó. E a ambulância vai passar à minha esquerda aqui. O que houve, será? Será que teve algum BO já? Acho que não, né? Espero que não, na verdade. Bastante torcedor entrando no estádio ainda. Achei que não ia ter mais ninguém na rua. Mas tem bastante. Eu ia pegar o celular pra mostrar, mas a PTC aqui, tá aqui do meu lado. O que dá pra mostrar aqui, ó? O pessoal caminhando ainda. Lembrando que o Internacional tá jogando contra o México, mas seleção mexicana meia boca, meia bomba. Não vieram os principais jogadores, não é data FIFA. Reuniram o que eles tinham de melhor à disposição no México e trouxeram. Tá 0x0 o jogo por enquanto. Estava escutando antes de começar a falar com vocês. Mas enfim, parou na tranqueirinha, mas acho que é só até a bandeirinha de escanteio ali, né? Porque o estádio do Inter, o estádio Beira-Rio, ele avança pra dentro da avenida e tu tem que passar pela bandeirinha de escanteio, literalmente. Por isso essa tranqueira também. As faixas dão uma funilada ali na frente e tem uma sinaleira que, em vez de ajudar pra fluir, ela sempre fecha. Daí tranca todo mundo justamente na parte mais fina. Olha a fila grande pra entrar ainda. Puta que pariu. Não se organizaram direitinho, hein? Pô, jogo 9 horas da noite, essa fila gigantesca pra entrar ainda. Gigantesca a fila pra entrar. E não tá se movimentando. O que será que houve, hein? Se atrapalharam esse pessoal aí. Ó, teve um barulho de torcida. Acho que teve um lance importante. Enfim, o dia ok, até que o resultado não foi ruim. Fechei com R$423 nesse momento. Ainda estou com o aplicativo ligado, vou ver se eu pego alguma coisa no bar, direção a Ipanema, mais uns 15 pila talvez. E também, se não tocar, eu vou vazio, que eu tô cansado. E é isso. Desculpe o vídeo longo. Desculpe não, né? Tem quem goste. Mas hoje me passei nas palavras. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Essa sinaleira que eu falei, ó, é bem na bandeirinha de escanteio. Agora tá aberta, mas é muito rápida. Então sempre tranca todo mundo aqui. Depois que passa ela, flui, o pessoal vai embora.
desaparece. Parece que é outra avenida. Foi.